O futebol profissional de Vitória da Conquista já levou milhares de pessoas ao estádio Lomanto Júnior. O Vitória da Conquista representou a cidade no Campeonato Baiano, onde foi vice-campeão em 2015, em edições de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e venceu 5 edições da Copa Governador do Estado. Mas hoje, a realidade do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista é outra. E como isso aconteceu? Como um clube que mobilizou tanto a cidade de Vitória da Conquista vive hoje uma das maiores crises de sua história. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Fora da Elite, um podcast que busca compreender os fatores da realidade do futebol profissional de Vitória da Conquista. Fundado em 2005, o Bode fez história. No primeiro ano em que disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano, em 2006, conseguiu o acesso e mobilizou toda a cidade de Vitória da Conquista. Em 2007, já na elite do Campeonato Baiano, já caiu nas graças do torcedor local e disputou contra os grandes, Bahia, Vitória, equipes da capital. E em 2008, por um lance, não conseguiu a vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro da Série C daquele ano. Para falar um pouco mais sobre isso, sobre o Esporte Clube Primeiro Passo, estou aqui com Eduardo Moraes, vice-presidente, atual, vice-presidente da equipe do Vitória da Conquista. Olá, Eduardo, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço o convite para falar do nosso Bode, essa instituição tão amada pelo torcedor de Vitória da Conquista e por todos aqueles que admiram e gostam do futebol. Antes da gente falar sobre a crise, porque é o assunto principal do nosso programa, teve um auge, né? O Vitória da Conquista teve um auge principalmente no início, né, da sua história, até ali no início da década de 2020. E quando você pensa nesse auge do Vitória da Conquista, qual a imagem que vem na sua cabeça? A principal imagem é a alegria do torcedor, não é? O encanto que provocou na cidade, as torcidas organizadas sendo criadas nos bairros, nos colégios, nas escolas privadas de Vitória da Conquista e também nas escolas públicas. Me lembro bem que, né, 2008, nesse processo aí, antes de nós chegarmos aqui em 2020, né, me lembro das meninas das escolas privadas como Sacramentina, São Tarcísio e outras chegando lá de salto alto, né, para, assim, literalmente, porque não tinham hábito de ir ao estádio. Então, foi um movimento que mexeu com as massas da periferia do centro da cidade. Então, assim, a imagem que eu tenho era daquele estádio cheio, da alegria no rosto dos torcedores, né, em todas as partidas, e essa mistura, né, real da cidade. Assim, o Vitória da Conquista teve esse papel importante de unificar, não é? Lá dentro do estádio não se distinguia quem era bairro Candeias, né, bairro Recreio, bairro Jurema, Guarani, Alto Marom, bairro Brasil. Todos estavam ali com aquele espírito né, de ver o seu clube, né, de ver o seu Bode. Muito interessante, né? Tem outros clubes mais tradicionais do Nordeste que não tiveram essa ideia. O bode, que é um animal tão característico da nossa região e é o único, né, até hoje. Eduardo, você falou aí sobre a questão dos clubes que a cidade já teve, né? O Maitá, o Conquista Futebol Clube, Serrano, Serranense e outras equipes que já tiveram futebol profissional. Vitória da Conquista também, mas o Vitória da Conquista foi diferente, né? A cidade, a torcida se identificou muito rápido com o clube. Para você, qual o diferencial que o Vitória da Conquista tinha que causou esse impacto tão grande na cidade, né? O torcedor vestia a camisa de verdade, né? Em relação ao bode, né? Se identificavam muito com a Vitória da Conquista.
Ele traz, o Boy traz uma proposta inovadora, não é? De organização, de gestão. Ederlane, que, não é, conduz o clube até hoje muito bem, com sua experiência, né, nos campos de futebol aqui do Brasil, Europa e outros países aqui na América do Sul, vem aqui para a cidade com essa proposta, né? Primeiro a criação de uma associação desportiva que tinha como objetivo fazer um trabalho social e posteriormente, já maduro, uns 5 anos depois, ele, né, nos procura para organizar o Esporte Clube Primeiro Passo, né, Vitória da Conquista. Então nós conseguimos trazer pessoas de referência na cidade, de credibilidade. Eu creio que isso contribuiu também, além do faro que a Ederlane tem, montar boas equipes, né, equipes competitivas. Então tudo isso contribuiu para que o Esporte Clube Vitória da Conquista passasse a ter essa referência no estado da Bahia, né? Então, assim, eu creio que o futebol no interior da Bahia tem antes e depois do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista. Então, isso influenciou em todas as equipes, né? Na forma de organização, na forma de tratar do relacionamento com o torcedor, porque também inovamos nisso aí com, acho que na época, não sei se ainda já era Orkut, depois veio, né, o Instagram, Facebook, então também, né, foram coisas novas, já tinha uma assessoria de comunicação, então foi uma série de eventos que contribuiu para que o Esporte Clube Vitória da Conquista passasse a ser essa referência. Interessante essa questão dos bastidores da própria organização do clube, que virou, como você disse, uma referência. Inclusive, o Marcelo Chamusca sempre fala muito bem, né? Um treinador que passou por aqui pelo Conquista, depois treinou grandes equipes como o Ceará e até hoje não esquece da estrutura que o Vitória da Conquista apresentou por sempre pagar em dia, que não é uma cultura do futebol brasileiro, né? Isso é muito interessante. E foi um auge muito bonito, né, Eduardo? Foram desde 2006, quando o clube disputou, né, a segunda divisão do Campeonato Baiano. Teve grandes conquistas, como eu disse no início, 5 títulos da Copa Governador do Estado, grandes jogadores que passaram pelo clube também, né? O Viafra, Flávio Caçarrato, jogadores de renome no futebol brasileiro, teve o Nonato também, e até como treinador o Washington Coração Valente, que teve como seu primeiro clube o Vitória da Conquista, né? Então foi um período muito bonito, inclusive quando a gente olha também para as competições nacionais, no Campeonato Brasileiro em 2008 quase conseguiu acesso para a Série B, na Copa do Brasil conseguiu a classificação diante de um Náutico, né, uma equipe tradicional, e também recebeu o Palmeiras no estádio Lomanto Júnior em 2015, então esse período de auge foi muito bonito, mas infelizmente teve também as derrotas, né? Teve algumas questões, né? Acho que o marco principal foi a derrota de 2015, né? Na final do Campeonato Baiano diante do Bahia, 3-0 em casa e o revés fora de casa. E após isso, em 2022, o grande baque que foi a queda para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Acho que aí decretou essa crise, né, no futebol. E para você, Eduardo, o que você acha que deu início realmente a essa crise que o clube enfrenta hoje, né? O seu 4º ano na segunda divisão do Campeonato Baiano, e as expectativas não são tão boas, né? Esse ano mesmo ainda disputa o campeonato, mas sem chances ainda mais de acesso, né? Para você, quando foi que iniciou essa crise na equipe? Eu acho que é uma série de fatores, né? Você falou da possibilidade do campeonato, ganhamos aqui do Bahia por 3-0 e né, mobilizamos 2 dezenas de ônibus, né, de torcedores para a Fonte Nova, para a Arena Fonte Nova, e também outros conquistenses que moram lá. Então, né, praticamente ocupamos grande parte daquele estádio na expectativa de voltarmos, né, de lá com o título de campeão, e aconteceu algo inesperado, né? E aí muitos torcedores, até eu quero frisar isso, muitos torcedores até hoje ainda cobram isso, passam, porque vocês venderam o jogo. Falo, gente, tem que ser muito, assim, essa mania de achar que, assim, você julgar os outros por você, né? Nunca, assim, imagine se o clube sendo campeão, né, ele
ganharia muito mais, Sim, com né? certeza. Visibilidade, potência, Venda de atletas. né? Então, assim, ativos, né? Porque a marca seria uma marca ainda muito mais forte no Brasil. Então, não passa para a cabeça de alguém que pessoas honradas, né? Como todos que dirigem lá, Ederlane, né? Eu mesmo, enquanto vice-presidente, os demais que acompanham a diretoria, jamais passar pela cabeça isso. Eu me lembro que eu falo, quando aquela torcida do Bahia é uma torcida infernal, né? Porque como o mando de campo era do Bahia, eu fui ao vestiário na preparação, na pré-eleção para o time entrar em campo, e eu acho assim, claro, que é uma estratégia do Bahia, mas no corredor que dá acesso ao campo de jogo, são caixas de som naquele corredor com o hino do Bahia, né? Então isso mexe com o psicológico, Sim. né? Mexe com o psicológico do jogador. Então, foi fatídico aquilo, né? Eu acho que foi um episódio que contribuiu. E depois nós tivemos outros, né? Teve a pandemia, teve um período que o estádio aqui ficou interditado e o nosso time teve que se deslocar para jogar em Ilhéus, não é? Isso tudo implica logística, implica em dispêndio financeiro, porque os jogos não tinham receita, nós ficamos um tempo, fomos penalizados por essa questão, né? E aí também tem os fatores da pandemia, e não tem, assim, a ausência da equipe também, tem um calendário anual. Você organizar a equipe para jogar 30 dias, 60 dias, até para contratar atletas, você tem dificuldade. Então, assim, a ausência do clube em uma competição mais perene como Série C, né? Série D, Série C, né? E possivelmente uma outra, mas pelo menos essas que você tem uma premiação, né? Recebe da CBF para viagem, para hospedagem. Isso, né, sustenta melhor o clube, né? Eu creio que, assim, como aqui em Vitória da Conquista tudo é feito de forma muito transparente, eu tenho certeza que com a gestão que ele tem, se nós tivéssemos em uma competição, um calendário mais permanente, o clube estaria em outra situação, não é? A gente lamenta muito hoje o clube continuar, né, já caiu, né, para a segunda divisão, tem disputado com dificuldade, muita dificuldade, né? Este ano, por exemplo, né, o time praticamente composto na grande maioria pelos jogadores de base, né, e algum outro que veio de fora, mas nenhuma assim grande contratação, né? Porque é um sacrifício tanto de quem vem jogar, né, como de quem está dirigindo, porque cada partida a equipe mandante tem que assumir lanche da polícia, da arbitragem, né, bombeiro civil, então tem toda uma estrutura que o jogo ali é apenas a ponta do iceberg. Mas ali, como você falou, nos bastidores, antes da equipe entrar em campo, tem uma série de outras questões que tudo isso implica em dinheiro, né, recurso. Óbvio que aqui desde o início nós sempre tivemos muita credibilidade e acesso às empresas principais da cidade, mas são ainda recursos para o tamanho né, um clube para fazer uma boa campanha necessita no mínimo aí de uns 180 ou 200 mil reais por mês, né, entre folha e outras despesas, alimentação, medicação, então outras questões, né, no mínimo isso, no mínimo que né, um time modesto. E esses apoios, eles têm a boa vontade, a confiança das empresas, mas isso ainda está muito abaixo da necessidade para fazer o clube voltar a brilhar. Não tem, diferente de outras federações, a federação não tem recurso para ajudar os clubes, para fazer com que... Não ajuda, é investimento, porque se nós tivéssemos aqui na Bahia, além do Bahia e Vitória, né, os dois na Série A, outros clubes, né, mais um ou dois na Série B, mais um ou outro na Série C e a Série D. Então, penso que também a Federação Baiana de Futebol precisa evoluir nesse aspecto de ser parceira dos clubes e não apenas um algoz onde os clubes têm que sempre retirar, tem que, né, simplesmente cumprir
o regimento, o estatuto, pagando as taxas de transferência, taxa de inscrição, né, que é 5, 8 mil reais para inscrever o clube numa competição dessa, e mais as despesas todas, né, de quando a arbitragem e assim sucessivamente. Então eu acho que, assim, tem uma série de fatores que contribuem para o clube, e não só apenas o nosso, né, mas aqui para o nosso, nessas dificuldades, e também ressaltar a importância de, mesmo assim, não ter um passivo, né, como outros clubes têm, em situação de insolvência, mesmo experimentando, como foi recente o Atlético de Alagoinhas, ter sido campeão baiano, ter participado de outras competições a nível nacional, né, e com dificuldades. Ô Eduardo, infelizmente, a o torcedor acabou saindo mais, né, da parte do clube, né? O estádio Lamato Júnior acaba que ficou mais vazio após essa crise, né? Como você acha que o impacto de uma equipe competitiva reflete sobre isso, né? E como devolver esse pertencimento para o torcedor conquistense? Se você pudesse dizer para uma criança, um adolescente de 14, 15 anos que não viu esse auge do clube do Vitória da Conquista, o que você diria para ele? Para tentar convencê-lo, né, do quão importante é esse clube para a cidade de Vitória da Conquista? Sim, o Esporte Clube Vitória da Conquista, ele é um marco, né, aqui na cidade. Então, o que eu diria é que tem uma história, né, como diz nosso historiador, que esse foi laureado agora lá, né, recentemente na França, o Bloch, um povo sem história é um povo sem memória. Então nós precisamos resgatar essa memória, e acho que aí você contribui com esse seu trabalho, né, de que é preciso acreditar, né? Acredite, o trabalho continua sendo feito com as divisões de base, né? Isso é importante também, né, os arranjos para que ele mantenha-se vivo na memória do torcedor, e nós sabemos que a opinião do torcedor, especialmente, porque é uma paixão, né? E a paixão, você não age com razão. E essa paixão, ela pode ser modificada a todo momento. Eu creio que a torcida precisa continuar acreditando, né? Penso também que o clube precisa acenar de que mudanças estão ocorrendo na sua estrutura, né? E penso também que o clube precisa chamar a cidade para abraçar esse clube, né? Eu creio que a torcida também está ávida por ser chamada a responder, né? Então ela faz a crítica, mas é preciso também que eu creio que precisamos apresentar um projeto, um plano para a cidade, de que, olha, nós temos uma história, né? É uma paixão bem resolvida, não diria mal resolvida, né? Então o clube mostrou que tem boa gestão, que sabe organizar, sabe gerir, sabe formar boas equipes, tem aí as divisões de base, tem um patrimônio que é um terreno onde funciona o principal campo, né? Mas assim, eu creio que é isso, né? Eu não posso estar sendo ingênuo, mas eu creio que a cidade está ávida por isso, né? Agora é preciso que ela seja chamada a vir participar desse momento, né? Já que participou, como dizia a minha mãe, né? Quem dá o pão, quem dá o castigo dá o pão, quem dá o pão dá o castigo, né? Então, assim, teve esse momento de glória, né? Desfile em carro de corpo de bombeiro pelas ruas da cidade para exibir o troféu, tempos áureos, onde os atletas, né, moravam em hotel. Então, assim, você citou aí grandes contratações, né, como o próprio Washington, que veio aqui dar início à sua carreira de treinador, grandes eventos nós fizemos. Isso tudo está na memória dos torcedores que vivenciaram isso e de crianças, né? Então, assim, é gostoso quando, enquanto dirigente, você passa pelas ruas da cidade e ver o torcedor, né, o pedreiro, o servente, o gari vestido com a estampa do nosso clube. Quando você passa também na Olívia, ver ali as pessoas caminhando com o nosso. Então isso, né, é um refrigério, assim, eu me emociono porque eu sou muito
emotivo, né, com esse estudo que foi feito. A gente está chegando no final, né, da nossa entrevista aqui. Eu agradeço você pela disponibilidade, por estar aqui, né, nos concedendo essa história do clube, né, que você é uma história viva, né, desse clube que tanto representou a cidade. Agradeço também a Mega Rádio por ceder o estúdio aqui para a gente realizar esse projeto. E eu queria que, em poucas palavras, Eduardo, você desse as suas considerações finais sobre o que foi o projeto, se tem alguma coisa para o futuro, porque é difícil, né, sobreviver, né, em uma sociedade hoje, em um meio onde clubes dependem de bets, né, que é um exemplo que a gente tem aqui na Bahia, que é muito difícil. Mas queria que você desse essas considerações finais sobre o futuro do Bode. Eu quero agradecer você, parabenizar pelo trabalho, né? Eu me emocionei com o seu convite, pela sua paixão pelo clube. Isso reflete também no nosso sentimento, né? E a partir desse seu sentimento, acho que você representa muito bem esse sentimento de acreditem, né? Tem se buscado alternativas, né? Como a transformação em clube-empresa, mas não é simples, porque assim, às vezes aparecem propostas que vão de encontro à nossa formação ética, moral, né? E nós não, se for das bets, por exemplo, né? Não nos dobramos ainda a essa situação, mas nós temos buscado, né? Derlane, enquanto presidente, tem pensado muito, tem nem encontrar essa alternativa. Então, a minha mensagem é que acreditem, né? Abracem esse clube, porque assim, nós todos que estamos lá desde o início, né? Em 2005, quando ele ganha corpo, e, né, com essa trajetória bonita que você relatou e que a torcida e os meios de comunicação têm isso aí, basta pesquisar aí dar um Google aí, você vai encontrar lá as informações sobre o nosso clube. Então, assim, eu piamente acredito de que nós iremos ainda retornar. E quando nós iniciamos, a Dalane falava que era quando nos reuníamos com o elenco, olha, esse clube vai ainda disputar um Mundial, né? Eu continuo acreditando nisso, não sei quando, não é óbvio que nós todos passaremos, mas você que está nos ouvindo, você que está sendo porta-voz e autor desse podcast, não é? Tem essa responsabilidade, não é? Porque nós iremos passar, mas o Bode, ele deve continuar pulsando vivo no coração de todos os torcedores de Vitória da Conquista. Com certeza. Acho que mais do que vitórias ou derrotas, o Vitória da Conquista representou e representa muito bem a cidade, né? Todos os seus quase 400 mil habitantes, né, em algum momento já ouviram falar do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista. E esse podcast foi para isso, foi para relembrar as memórias do que foi passado pelo clube, mas também projetar um futuro, né, porque a gente sabe que a situação hoje é delicada, mas ainda há salvação. Esse foi o podcast Fora da Elite, um podcast que analisou a realidade do esporte profissional, do futebol profissional de Vitória da Conquista. Muito obrigado. Vitória da Conquista! Com calma, frieza, André Beleza, olha ele aí! Teve paciência, teve frieza, que atacante matador. Olha só, parou diante do Tony, pensou e no meio dos zagueiros chutou no canto, o Jean pulou, não achou. É o terceiro do Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior. Isso mesmo, 3 pro Vitória da Conquista, 0 pro Bahia. A coisa fica mais fácil pro Bode pro jogo da volta.